Oi, sexto ano, tudo bem? Olha, hoje nós estudaremos sobre os povos que viveram aqui no Brasil antes mesmo da chegada dos portugueses. Foram os povos conhecidos como os povos dos sambaquis, certo? Na nossa aula anterior, eu deixei como atividade de casa para vocês uma pesquisa sobre esses povos, já para vocês adquirirem um conhecimento prévio, tá bom? E hoje nós vamos ter uma explicação, né, sobre os sambaquis e os povos que moravam neles, e também vamos conversar sobre a atividade de pesquisa da aula anterior. Então vamos começar. Primeiramente, observando aí essa primeira imagem, né, que é uma espécie de montanha, de elevação. Essa primeira imagem aí representa, de fato, um sambaqui. Então, os sambaquis, ou também conhecidos como concheiros, né, eram elevações, no caso são elevações, que resultam da ação dos povos muito antigos que viveram aqui nas nossas terras, principalmente na parte litoral do Brasil. E eles se formavam pela acumulação de concha, de moluscos, de restos de comida, ossos de animais, ferramentas e etc. Então, esses povos, né, que ficavam entre o litoral do nosso país, eles faziam esses montes, né, os sambaquis, a partir da acumulação dessas conchas, desses moluscos, muitas vezes até de restos mortais. E ao longo do tempo, esses restos foram se petrificando, formando-se assim essas montanhas, tá bom? O sambaqui mais antigo do Brasil fica no Vale do Ribeira, no interior do estado de São Paulo, e tem 9.000 anos de existência. Porém, a maior parte dos sambaquis brasileiros está no litoral, e o mais antigo tem aproximadamente 7.000 anos de existência. E os cientistas acreditavam que essas comunidades, elas construíam esses sambaquis porque era uma forma de mostrar o seu prestígio social. Então funcionava assim: quanto mais alto era o sambaquis daquela determinada tribo, daquele determinado povo, maior prestígio social eles tinham, tá bom? Então era uma forma que eles usavam para expressar o seu prestígio. Os sambaquis dispunham de comidas abundantes, provenientes da caça, da pesca e da coleta de frutos e verduras. Por isso, podiam permanecer por um bom tempo no mesmo lugar. E, segundo os estudos, provavelmente esses povos dos sambaquis, eles entraram em extinção, ou seja, eles desapareceram a partir do momento que os portugueses chegaram aqui e entraram em conflito com eles. Por que, professora, que esses povos foram tão frágeis a ponto de desaparecer? Porque os portugueses eles eram mais preparados com relação às armas, né? Enquanto os povos que viviam aqui no Brasil ainda não tinham essa preparação, essa evolução para poder enfrentar um povo que já estava bem preparado, que eram os portugueses. Então eles acabaram sendo mortos, né? Foram exterminados e acabaram desaparecendo, mas deixaram para a gente essa herança, né? Que hoje é patrimônio do nosso país, que são os sambaquis. Bom, agora nós vamos fazer a correção, né? Vamos conversar, na verdade, sobre a pesquisa que vocês fizeram na aula anterior, tá bom? Fiz algumas perguntas e pedi para vocês anotarem no caderno. Eu recebi apenas respostas e recebi também em forma de texto. Então, das duas formas que você, se você tiver feito de uma delas, está correto. Vamos começar. A palavra sambaqui vem da língua tupi, que significa tamba, concha, que. Onde isto é um monte de conchas. O sambaqui dá nome à principal evidência deixada pelos homens que ocuparam o litoral brasileiro de 8 a 10.000 anos atrás e estão presentes, principalmente na costa do território que compreende os estados do Rio de Janeiro, passando por São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Aí você iria, né, com uma imagem que eu já mostrei para vocês anteriormente, e você também iria observar esta imagem aí. Aí diz assim: faça uma breve pesquisa com auxílio de livros ou da internet e encontre as seguintes informações. Pronto, pessoal, vamos iniciar aqui com a nossa primeira pergunta. A letra A dizia o seguinte:
Do que eram feitos os sambaquis, né? Então, aí você pode ter encontrado várias coisas de que eram feitos os sambaquis. A tia Denise vai colocar aqui para vocês uma ideia, tá certo? Então, você vai conferir aí, vai comparar para ver se tem semelhança. Claro que necessariamente não precisa ser igual, porque as fontes de pesquisas não foram as mesmas, mas precisa ter uma certa semelhança. Os sambaquis eram feitos de pedras, conchas, cascas de moluscos, cacos de cerâmicas, ossos e porções de areia, certo? E como eu já disse para vocês anteriormente também, muitas vezes até por restos, né, humanos, muitas pessoas às vezes que morriam, eles acabavam jogando seus restos, né, seu corpo, nesses sambaquis. Letra B. Qual é sua forma e seu tamanho? Os sambaquis se parecem com pequenas colinas. São morros arredondados que podem chegar a 70 metros de altura e 500 metros de extensão. Então, como nós vemos aí, né, até a própria imagem nos mostra isso, que realmente eram montes que chegavam a ser muito altos e muito extensos também, né? Porque, como já disse, esses sambaquis eram uma forma daquele povo mostrar o seu prestígio social. Então, quanto maior fosse aquela elevação, mais prestígio, né, aquele local tinha, aquelas pessoas que viviam naquele local tinha. C. Quem construiu os sambaquis? Foram construídos por povos nômades, coletores e pescadores que habitavam o litoral brasileiro. Com o passar do tempo também, esse povo que criava os sambaquis, que construíram os sambaquis, foram se tornando também sedentários, viu? Então, eles foram passando por esse processo, primeiramente foram nômades, e depois, aos poucos, claro que foi um processo lento, foram se tornando também sedentários. Vamos para a pergunta da letra D. Qual era a sua função, ou seja, a função dos sambaquis, e para que ele servia? Inicialmente, acreditava-se que o sambaqui era um grande depósito de rejeitos, como se fosse um enorme monte de lixo. Mas pesquisas arqueológicas mais cuidadosas descobriram que os sambaquis são estruturas mais complexas, com muitas funções. Serviam de cemitério, local para rituais, e há vestígios de que os sambaqueiros, aqueles povos, que construíam os sambaquis, faziam uma espécie de acampamento sobre os montes de conchas. Então, nós vemos aí, nesta pergunta, que de fato os sambaquis eram muito importantes para aqueles povos, e tinham várias funções que também eram essenciais para eles. Agora vamos para a letra E, a última pergunta da nossa pesquisa. Por que é importante que os sambaquis sejam conservados? Os sambaquis são sítios arqueológicos que nos oferecem muitas informações de como viviam, o que comiam e o que produziam os habitantes da pré-história do Brasil. Devem ser preservados como fonte de conhecimento acerca da nossa origem. Então, aqui, pessoal, nós vemos que é muito importante essa preservação. Porque a partir dos sambaquis, e a partir dos estudos, é que podemos conhecer um pouco mais, e um pouco melhor sobre os nossos antepassados, aqueles povos que viveram há muito tempo atrás, certo? Então, é muito importante que esses sambaquis sejam, de fato, conservados e, claro, estudados. Pronto, pessoal, terminada a nossa correção, relacionada à nossa pesquisa, eu quero deixar aqui para vocês uma atividade para vocês resolverem ainda hoje e me enviarem também ainda hoje. Primeiramente, eu quero que vocês façam a leitura da seção Olho Vivo, tá certo? No caderno 1, páginas 46 e 47. Nessa leitura, você vai descobrir um pouco sobre os povos que viveram na Amazônia antigamente, num tempo bem remoto aqui no Brasil, tá certo? Resumindo, os primeiros ocupantes da Amazônia. Após você fazer essa leitura, não deixe de fazer, porque ela é importantíssima. Eu quero que você resolva a atividade do caderno 1 na página 49. Você só conseguirá resolver esta atividade se
se você fizer a leitura da sessão Olho Vivo, ok? Resolvendo a atividade, fotografe e me envie para mim poder registrar a sua presença, tá certo? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Bons estudos a todos e até a nossa próxima aula de História.